Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, né? Vamos dando sequência aí para nossa disciplina de Estudos Literários 2. Hoje então, só lembrando então, né? Hoje, quinta-feira, termina o prazo para vocês mandarem os textos da avaliação 1. Isso não significa que você não possa mandar depois, né? Conforme está no plano, né? 2 pontos é a pontualidade, então vocês depois podem mandar, quem perdeu, enfim, ou não conseguiu por algum motivo, pode mandar sim depois, não precisa, digamos, desistir da disciplina, né? Vocês podem mandar, mas aí valendo 8, né? Sem problema nenhum, fazendo os outros trabalhos, né? Fazendo bem feito, enfim, vocês, né, não pegam um exame mesmo entregando fora do prazo, né? Então, só para lembrar essa questão da nota. Mas, valendo 10, vocês têm até hoje, então, para mandar o, o texto da avaliação 1, né? Então, hoje a gente vai falar sobre um ponto que eu considero muito importante dentro dessa perspectiva da disciplina mais pensada, até voltada para o jornalismo literário, porque talvez dentro daquilo que a gente falou, do New Journalism, etc., é a obra que vocês sempre vão. Tô vendo se eu enxergo ela por aqui, mas enfim, é a obra que vocês sempre vão ouvir falar, né? Quando se falar em New Journalism, em jornalismo literário, muitas vezes, provavelmente, se vocês entrevistarem ou conversarem com alguém que escreve, né, livro-reportagem, vai citar essa obra, né, como influência às vezes, porque realmente foi um marco, né, do New Journalism, que é o A Sangue Frio, né, do Truman Capote. Eu costumo falar assim, o ideal, claro, seria que vocês lessem ao longo do curso, né, esse livro, mas eu, por exemplo, acabei lendo depois que eu já tinha me formado, né, mas muito, talvez por naquele tempo não se ter até disciplinas voltadas, né, pro jornalismo literário. Eu não tive, por exemplo, na minha graduação nenhuma disciplina específica sobre jornalismo literário, nem como optativa, né? Então, muito pouco, né? Nas outras disciplinas vai se falar, né? Do A Sangue Frio, do Truman Capote, etc. Mas é como falou uma vez o professor, nosso colega aí, que talvez vocês tenham aula com ele em algum outro momento, o professor Alfeu, né, da Letras. Tem que pelo menos conhecer para não passar vergonha, né? Para não chegar, sei lá, num congresso, numa banca, num concurso, numa entrevista de emprego mesmo, né? Porque os grandes jornalistas, todos, né, conhecem e leram em algum momento. Então, pelo menos para vocês saberem, né, quem é, do que se trata, enfim, terem uma base. Mas é aquela coisa como eu vou falar na semana que vem do Hunter Thompson, que tem que ler, né? Tem que ler o cara, né? Tem que, como diz o Cadré, né? Vocês têm que ler o cara, tem que ler o. Nesse caso também não. Eu vou aqui passar e tudo mais, né, algumas ideias e tentar também falar do livro sem dar spoiler, mas não posso garantir isso. Mas, claro, vou passar essa ideia geral, mas, claro, em algum momento eu sugiro veementemente que vocês leiam o livro, né? Claro, agora até esse momento de pandemia, não tem como retirar na biblioteca, enfim. Também não sei como é que está a disponibilidade dele online, se vocês conseguem facilmente ou não, mas depois, mais pra frente, quando as coisas normalizarem, e também, se em último caso, vocês se formaram e não conseguiram ler ao longo do curso, não é nenhum fim do mundo, né? Não é nenhum pecado capital, vocês podem ler depois. Eu li também em algum momento, assim, depois que eu me formei, sei lá, período de férias, feriado, alguma coisa assim, eu trabalhava em jornal, mas em algum momento. Eu tava no mestrado, na verdade, porque eu peguei na biblioteca da PUC, né? Então eu li durante o mestrado, né, o A Sangue Frio, até porque eu estava pesquisando também, né, já jornalismo literário. Então não tinha como eu não ler, né, mas valeu muito a pena. Então, o Truman Capote, ele nasceu em 1924, né, em New Orleans, Louisiana, nos Estados Unidos, e ele faleceu em 84, aos 59 anos, né, de câncer no fígado. Mas assim, ele além de
ter sido jornalista, ele é sempre citado, né, no, no jornalismo literário e como jornalista, mas ele também foi escritor e foi muito conhecido, muito famoso também como roteirista e dramaturgo, né? Ele foi, eu tô vendo se eu enxergo outro livro dele que eu tenho, que é uma coletânea de textos que ele publicou na imprensa, né? Então, ele fez muito sucesso como roteirista, né, trabalhando com cinema na época. Então, quando ele escreve Ao Sangue Frio, ele já é famoso e ele tá com a carreira dele um pouco parada, assim, ele quer escrever algo novo, né, ele conta isso mais tarde, escreve sobre isso, que ele quer escrever algo diferente, que ele acha até que a literatura americana, né, não tá tendo nada de muito novo e tudo mais, e dentro disso ele tem... Ah, tá aqui atrás, ó, o livro. Mas depois eu vou comentar sobre ele, eu apresento para vocês. Então quando ele vai pensar em escrever sobre o A Sangue Frio, ele quer algo novo, ele quer produzir algo novo sob a perspectiva da literatura. E aí a gente volta para aquela questão do pessoal do New Journalism, que justamente muitos foram buscar no jornalismo uma forma de fazer literatura. E essa foi a base, né, do que o Capote fez, tanto é que ele não gostava que chamasse A Sangue Frio, o livro dele, como uma reportagem, né, livro-reportagem, esses termos. Ele considerava um romance de não ficção, esse era o termo que ele usava, que na verdade é um livro-reportagem, por mais que ele não gostasse do termo. E que acabou se tornando, ele gostando ou não, se tornou, como eu digo assim, a Bíblia, de certa forma, a grande obra, assim, a obra mais famosa né, do que a gente viu desse estilo que ficou conhecido como New Journalism. Né, claro, ele começa na época, era até mais comum, né, ele começa muito cedo, com 16 anos, né, em 1940, ele já é colunista social da New Yorker, né, então também não é nenhuma revista pequena de bairro ou de cidade pequena dos Estados Unidos, né, ele é colunista social da New Yorker com 16 anos. Então ele tem muito na carreira dele isso de circular em meios influentes, né, da sociedade, ele transita muito pelo cinema, por Hollywood, com atores, tem amizade com atores famosos, políticos famosos da época, então ele transita muito, né, por vários segmentos da sociedade americana. E claro, ele tendo esse trabalho numa época principalmente que o colunismo social era algo muito forte, né? Ele se destaca muito cedo, né? Com 16 anos ele começa e com 19, ali em 43, ele já começa a publicar textos, reportagens para outras grandes revistas americanas, né? Então, ele é o colunista social da New Yorker, mas ele também colabora e escreve, faz reportagens, e depois a gente vai falar um pouco dessa coletânea que eu comentei, sobre diversos assuntos, né? E aí em 61, ele escreve, né, é lançado, aliás, ele vai escrevendo, antes disso ele vai escrevendo o roteiro do filme Bonequinha de Luxo, que se torna um grandíssimo sucesso, né, que é a história de uma prostituta que quer se casar com um milionário, enfim, enfim, é um sucesso grande e é tida como a grande obra cinematográfica dele, como roteirista, né, da carreira dele. Então ele se torna famoso, né? Então quando ele publica O Sangue Frio, ele já é um cara que tem um nome bastante forte entre o público americano, né? Então a gente chega no A Sangue Frio, na obra dele, que é o que aqui a gente, né? Não vou aprofundar a questão da biografia dele, mas só para vocês entenderem, né, quem era o Capote que escreveu esse livro que se tornou um marco do New Journalism, do jornalismo literário. Então, A Sangue Frio é o seguinte, em 1959, vocês podem até fazer esses paralelos, né, e pensando, pô, em 61 ele é lançado o Bonequinha de Luxo, então né, pelas datas dá pra gente perceber que ele vai trabalhando nos dois ao mesmo tempo, né, depois eu vou
vou apresentar para vocês também uma outra obra que fala um pouco sobre os bastidores, né, da produção dele. Então em 59 acontece a chacina, né, da família Clutter em Holcomb, no Kansas, né, no estado do Kansas, que fica lá no meião, né, dos Estados Unidos. E ele tá lendo o jornal, se eu não me engano é o New York Times. É o New York Times. Aqui tem uma citação que eu coloquei de um autor, o Lessa, né, de 2013, em que ele aborda isso. Depois eu falo para vocês, mas também vou botar os slides. Vou postar, né, para vocês lerem e consultarem quando quiserem fazer uma consulta mais rápida, né. Então ele tá lendo ali o New York Times e ele enxerga, né, essa nota, né, essa nota do assassinato de uma família inteira em Holcomb, no Kansas. Então, e dali ele acaba tendo a ideia de ir atrás, né? Porque e esse é um fato interessante que, lendo o livro e depois, se vocês também verem o filme, de que ele chega lá antes de descobrirem quem eram os assassinos. Então ele vai pra lá sem certeza nenhuma de que aquilo lá vai, né? Ele vai literalmente para investigar, né? Então tem esse ponto também muito forte do jornalismo. Ele investiga praticamente junto com a polícia, e é uma cidade muito pequena até hoje. Então ele vai lá para investigar e ele acaba as coisas vão acontecendo, né, na medida em que ele vai escrevendo. Então ele não tem como escrever antes, né? Ele é mais ou menos, se eu não me engano, são mais ou menos uns 5 anos de trabalho, né, dele no livro, mas de certa forma também ele não tinha como publicar antes, porque ele tinha que esperar desenrolar os fatos. Então ele acompanhou o troço todo e fez toda a reconstituição do crime, enfim. Depois a gente vai ver um pouco mais sobre a história, né? Aqui então o Lessa vai colocar isso em 1959, possivelmente meio de ressaca depois da festa da noite anterior, né? Porque o Capote também era conhecido por frequentar, né, as festas, né, de Nova York e das grandes cidades americanas. Capote folheia o claro do New York Times, sabe-se lá que musas, mais sobre elas daqui a pouco, fizeram com que seus olhos detivessem sobre uma pequena nota de 2 parágrafos sobre como o senhor e a senhora Herbert Clutter, mais o filho e a filha, todos de Holcomb, no estado do Kansas, o mesmo de Dorothy Toto e do Mágico de Oz, haviam sido brutalmente assassinados. Capote, segundo seu próprio relato, bolou que isso poderia dar um bom livro sobre crime e sobre um estado que ele desconhecia, né, o Kansas. Ele fez as malas e partiu para Holcomb na companhia de sua amiga e também escritora Harper Lee. Então, ele, como eu falei, ele, né, teve essa ideia, que é como se a gente pensar aqui, né, que a gente teria pano para manga infinitamente, porque todo dia praticamente a gente vê notas nos sites, enfim, de crimes semelhantes, histórias assim que rendem, né? Mas é que teve essa questão do pioneirismo, de certa forma, porque a gente tem, né, livros e reportagens anteriores, como eu já falei dos muckrakers, mas era muito de ir trabalhar numa empresa e escrever sobre aquilo, etc. Uma fábrica, né, na época enfim, daquela jornada antes dos direitos trabalhistas, etc. Crianças trabalhando em fábricas e tudo mais. E tem o Hiroshima, né? Mas nesse caso aqui, justamente a questão tá no fato de ter sido um crime cometido contra pessoas que não eram famosas, né? A gente não tem um acontecimento publicamente reconhecido como a Guerra Mundial, no caso do Hersey, que escreveu o Hiroshima. Então aí que tá a questão do anonimato, dele pegar uma nota de jornal de uma chacina que ocorreu contra uma família simples de agricultores de uma cidade minúscula no interior dos Estados Unidos, do Kansas, que também é um estado, né, sem grande protagonismo, né, nos Estados Unidos. Então ele também tem
essa questão de não ser algo voltado para o que já é conhecido, já é famoso. Ele contou simplesmente a história de pessoas completamente anônimas, né? E aí, né, tem essa também, de certa forma, essa espécie de pioneirismo, assim, de escrever sobre uma história que envolveu pessoas anônimas. Aí o Tom Wolfe, que a gente já falou sobre ele, né, também escreveu sobre isso, é um trechinho do texto, não me engano, não me lembro agora se é um trecho do texto que eu coloquei para vocês, né, que ele escreve sobre o New Journalism, mas é daquele mesmo livro, né, do Radical Chic e o Novo Jornalismo. A história de Capote, contando a vida e a morte de dois vagabundos que estouraram as cabeças de uma rica família rural em Kansas, foi publicada em capítulos na The New Yorker, no outono de 65. Né? Então, assim como a gente vai ver do Thompson, como foi no caso do Hiroshima e como foi em tantos outros casos, também foi escrita inicialmente, foi publicado, né, na imprensa, antes de sair como livro, saiu um livro em 66. No caso do Thompson a gente também vai ver, né, que ele escreve, a publicação acontece do Medellín em Las Vegas, acontece, se eu não me engano, no final de 71, novembro de 71, faz 50 anos esse ano, do Medellín em Las Vegas, e o livro saiu em 62, né? Então, na Rolling Stone, no caso. Mas a gente vai ver sobre isso na semana que vem. E no caso do Capote, foi em 65 publicado na The New Yorker, que era a revista onde o Capote trabalhava, e no ano seguinte é lançado como livro, né? Foi uma sensação, um baque terrível para todos os que esperavam que o maldito novo jornalismo ou parajornalismo se esgotasse como uma moda. Afinal, ali estava não um jornalista obscuro, nem algum escritor freelance, mas um romancista de longa data, né? Aquilo que eu comentei antes, né? Eu já era um escritor conhecido, cuja carreira estava meio parada, e de repente, de um só golpe, com aquela virada para a maldita forma nova de jornalismo, não só ressuscitava sua reputação, mas elevava mais alto que nunca antes, e em troca tornava-se uma celebridade da mais inacreditável magnitude. Pessoas de todo tipo leram a sangue frio, pessoas de todos os níveis e gostos. Então foi um best-seller também na época. E tem isso que eu falei, né? Dá para pensar nesse paralelo do 61, lançado a bonequinha de luxo, então o Capote, né, também é badalado, etc. Em 65 sai na revista, o A Sangue Frio em 66 sai como livro, então tem esse intervalo aí que é o período em que ele também vai pesquisar e trabalhar muito em cima, né, da pauta. Então, aí a gente chega um pouco da historinha, né? Eu vou botar para vocês um site, um texto que eu escrevi, né? Quando eu estava fazendo o meu estágio doutoral nos Estados Unidos, e no caso era em Nova York, na Universidade de Nova York, que eu comentei com vocês, e aí eu tinha ido percorrer, né, a rota do Thompson, e aí eu estava voltando de San Diego, passei daí Los Angeles, Las Vegas, aí eu entrevistei a Anita Thompson em Wood Creek, no Colorado, né, do ladinho de Aspen. E aí na volta para Nova York, né, eu tava, no caso, fiz o cross country de carro, né. Aí eu botei no mapa, fui ver, né, tinha essa opção de passar por Holcomb, né, e daí eu fui, passei por Holcomb, fica no lado de Garden City, que é onde estão enterrados, né, a família Clutter. E fui na casa, né? Fui lá na casa onde aconteceu o crime. E daí eu escrevi um texto para a revista Bula, né? Nesse ano que eu fiquei nos Estados Unidos, eu colaborei, né, com a revista Bula. E aí eu vou botar o link para vocês, né? Desse texto que eu escrevi em 2014, né? Eu lembro, foi no dia da final da Copa. Eu não vi a final da Copa, Alemanha e Argentina. Eu lembro que eu parei num McDonald's na estrada e liguei o notebook para ver quem tinha sido campeão. Daí tava lá a Alemanha campeã. Então eu fui lá, e a cidade, como eu falei, é uma cidade, na entrada tem um memorial, né, da família Clutter. E é uma cidade pequena, né? Agora não sei, dá até para olhar no Google, não olhei a população, mas é uma cidade muito pequena, e a casa, como eu escrevi no texto, fica realmente muito longe da última casa, né?
é bem difícil de achar. Difícil não, é que não... O GPS manda até o início da rua e aí tem que seguir, porque daí tu chega na última casa e tu vê uma estradinha que vai um pouco mais e que fica longe dessa última casa que é tipo uma oficina. E por isso que daí quando tu lê assim assim pensa que ninguém ouviu o tiro, né, e tudo mais, de madrugada ainda, mas é porque realmente ficava mais longe, ficava longe do fim da rua, né, agora não lembro o nome da rua. E aí a casa continua a mesma, né, com o mesmo. Depois eu encontrei outros materiais também na internet né, em inglês de jornalistas americanos que também escreveram sobre, né, a história da casa, etc. Ela hoje é uma família, né, que mora lá, igualmente como era a família Clutter, né, e toda aberta, assim, e o design continua o mesmo, é parecido inclusive com o que aparece no filme. Claro que o filme, no caso, é uma produção, né, de Hollywood, né, eles não vão no local, enfim, como no caso das séries, né, que as fachadas são filmadas muitas vezes em Nova York, como Friends e outras, mas os estúdios ficam em Los Angeles. Uh, então é interessante fazer, né, essa, essa, essa comparação assim com, né, com o que o Capote fez mais de 50 anos atrás. E ver que, enfim, a cidade e tudo mais é exatamente, né, a descrição que o Capote faz no início do livro vale para vale para o século XXI, para 2014, e provavelmente se voltasse hoje não teria mudado muita coisa. Então o Capote chega, né, no Kansas e ele já inicia esse trabalho de investigação, né, em 59 e passa a 60, 61 e acompanhando assim, essa investigação que coincide aí com a descoberta, né, de quem eram esses dois assassinos. E aí agora eu vou dar um pequeno spoiler, assim, não é o final do livro, enfim. Apesar que no final do livro vocês também já sabem, porque já foi falado e vocês vão ler sobre isso, né, com o livro final. O ciclo do Capote finaliza com a execução dos dois, que são condenados à pena de morte, né? Mas a descoberta é muito interessante, assim, porque é quase que por acaso, né, que, que a polícia descobre, né, quem eram esses dois. Na verdade, é como se fosse delação premiada, né, que a gente fala. O sujeito, eles tinham sido presos, né, eles já tinham sido presos por outro crime. E aí eles se conhecem na prisão, inclusive, os dois que cometem o crime. E aí ele comenta se eu não me engano, agora não tenho tanta certeza, mas um companheiro de cela deles comenta que a família Clutter teria um cofre, né, com dinheiro, que guardaria o dinheiro num cofre na casa. E aí um dos dois assassinos, não lembro agora qual deles, né, coloca isso na cabeça de que vai lá roubar o cofre da família Clutter. E aí quando eles saem da cadeia, eles põem em prática, né, põem em prática o plano. E aí o cara que falou isso, que tinha trabalhado lá como peão, né, na fazenda, falou, né, eu acho que eu sei quem foi, porque, né, o fulaninho lá, que agora não lembro o nome dos assassinos, mas Dick é um deles, né, agora não lembro qual deles que fez isso, mas o fulaninho lá, sabe, né, falava na cadeia, dentro da cadeia, que ele ia assaltar, e aí sim a polícia foi atrás dos dois e acabou prendendo, enfim. E o Capote acompanha tudo, né, e conta isso tudo no livro, mas de uma maneira muito literária, né, muito interessante. Então até tem aqui Aí também ele faz entrevistas com os dois na prisão, enfim, colhe depoimentos, entrevista aos amigos, né, porque eram dois adolescentes, né, eram um menino e uma menina, né, os filhos da família Clutter que foram mortos. E ali, num trecho do livro, também ele coloca: Dick queria sair correndo dali, mas eu não deixei ele ir embora, o homem ia morrer de qualquer jeito, né? Que ele tinha passado a faca no pescoço do cara e ele não tava morrendo.
Eu sei, mas eu não podia deixar ele lá naquele estado. Pedi a Dick que segurasse a lanterna bem focalizada, então eu fiz a pontaria com a espingarda. E a sala explodiu, um clarão azul, e ficou cheia de fumaça. Meu Deus, eu nunca vou entender como as pessoas não ouviram aquele barulho num raio de 30 quilômetros, né? Esse é um trecho do livro, né? Do Capote, da narrativa do Capote. Então, ele conta, né, a cena toda, claro que não é direto, é lá da metade pro final, né, a cena à noite, né, em que acontece o crime. Então é realmente escrito como um romance, né, como vocês, né, vão poder ver quando lerem o livro. Algumas características, então, né, para não dar mais spoiler aí para vocês. Ele escreve como se fosse um romance, né? Não é aquele texto como a gente vai ver lá no início do curso, produção da notícia, etc., introdução ao jornalismo, de lead, etc., análise de cera. Então é escrito como literatura mesmo. Não é para ser escrito como o Capote dizia, ele não escreveu para ser jornalismo. Tem uma imersão total na pauta, então é 5, 6 anos que o Capote vive aquilo, fica lá, vai, volta, vai, volta. Linguagem literária, né? Então não é aquela linguagem que evita adjetivos, etc. É uma linguagem mais focada na literatura. Explora essas descrições, sentimentos, né? Tem o fluxo de consciência, que é, né, os personagens às vezes estão pensando, enfim, conversas, diálogos. Narração também cena a cena, claro, aí é óbvio porque o próprio Capote era roteirista, então ele trouxe na verdade algumas técnicas narrativas do próprio cinema e da literatura para o texto, no caso o romance de não ficção ou livro-reportagem, né? Aí sim, aí fica a dica também do filme Capote. Eu pesquisei, eles botaram, ficou um tempo na Netflix, eu olhei agora, não tá na Netflix, pelo que eu vi. Não sei para vocês baixarem, se vocês acham fácil, eu sei que tem alguns sites aí que né, eu não sou muito entendedor, né, das tecnologias, mas vale a pena, é um filme de 2005, né, eu tenho o DVD no caso aqui, sou do tempo, né, do DVD, mas é interessante, se vocês conseguirem assistir, vale muito a pena, porque mostra os bastidores, né, porque no livro o Capote ele não fala, eu fui lá, entrevistei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e no filme é o Capote o personagem, jornalista. Então mostra ele, por exemplo, subornando o delegado para entrevistar os caras presos, logo que eles são presos, né? Aí mostra, fica subentendido que o Capote teria ou tido um caso ou se apaixonado, né, por um dos presos, né, que ele era homossexual também. Então, só que no livro isso não aparece, né? E no filme fica algumas coisas aparecem e que são mais ou menos em termos de bastidores, né, da produção dele. Então vale muito a pena, né, ver o filme e é muito bom também. Recomendo mesmo vocês assistirem o filme do Capote. E aí, enfim, seguindo, aí ele publica, faz todo esse sucesso com o filme, com o livro em 1966. E, enfim, ele segue a carreira dele, né, produzindo textos, reportagens, e aí tem esse livrinho aqui que é a da LPM, que é a coletânea, né, Os Cães Ladram, né, que é uma coletânea de textos que o Capote produziu e tem desde viagens, né, enfim, para diversos lugares, como Itália, ele escreve sobre Paris, Manhattan, Brooklyn, enfim, diversos lugares, então tem narrativas de viagem. E tem também muito dessa questão da circulação dele pela sociedade americana e também entrevistas com personalidades da época, né? Que é interessante a gente até às vezes pesquisar sobre, né? Sobre quem que está sendo escrito, porque no livro Fama e Anonimato do Gay Talese, por exemplo, também. Então ele fala do Marlon Brando, assim, então tem que imaginar quem era o Marlon Brando na época, né? A fama que ele tinha, a dificuldade que era conseguir uma entrevista com ele, para entender o texto, para entender, assim, às vezes um detalhezinho que parece banal, né? Tem um significado diferente, pensando que ele estava lá para entrevistar uma personalidade, né, da fama do Marlon Brando. Assim como o Gay Talese no Fama e Anonimato também vai fazer o mesmo quando ele entrevista um ex-jogador de beisebol, que foi o primeiro ou segundo marido da Mary Moe. E
E também, né, eu pesquisei sobre, não conhecia, né, aí que eu vi quem ele era o grande astro do beisebol, né, então é interessante a gente fazer essa viagem, né, no tempo de imaginar, né, a condição com que os textos foram escritos. Bom, seria isso então por hoje, né, eu vou postar o link do texto e vou postar também os slides e na semana que vem aí a gente fala do Gonzo. Um abraço, fiquem bem e se cuidem.